passado pela Maria Beatriz. Obrigada, Maria. Maria Beatriz Montanha. A Maria Beatriz Montanha é a mais nova aquisição do núcleo de psicanálise de Londrina e região. Mas ela já é nossa conhecida há muito tempo. Já participamos anteriormente de outros eventos, né? Nos idos de 2004, ela participou de um encontro Prata da Casa que nós fizemos, acho que no Brick. Foi. Brick. E ela apresentou um caso já mostrando toda a participação dela. Nós somos parceiros num grupo de estudos, que durante muitos anos estivemos trabalhando sobre a relação mãe-filha e a conquista da feminilidade, e do qual estamos produzindo um livro. Então, eu queria que agora a própria Bia pudesse falar um pouco sobre ela mesma, a trajetória dela, e já dar início às nossas conversas. Ela vai, então, antes dar um estímulo, que seria algo para disparar a conversa. Isso. Bom, acho que falar de mim, só posso falar assim, que eu trabalho já há bastante tempo, sempre trabalhei com crianças, né? Então, essa questão da infância me chama particularmente a atenção, porque eu penso que é um pedacinho da vida fundamental para a nossa vida toda, né? E gosto muito e tenho muita afinidade. Então, essa questão da criança, para mim, é muito importante, né? E depois, a partir daí, a gente foi fazendo coisas da psicanálise, claro que com enfoque na criança, mas também no adulto, né? Eu lembro que eu fiz muitos anos no grupo com o Di Loreto, ele falava assim, olha, quem conhece e entende de criança, entende o resto, porque só muda o tamanho do invólucro, a gente vai seguindo, né? Então, por isso eu vou ali. A coisa da feminilidade lá que ele falou, estudar mãe e filha, particularmente me toca, porque eu só tenho filhas, netas, então na minha casa é tudo mulher, né? Mas enfim, é uma coisa assim que eu acho que não dá pra gente fazer trabalhos dentro da psicanálise sem o amor que liga a vida pessoal com o estudo, com o trabalho. Acho que isso fica uma coisa una, né? Eu estava pensando um pouco antes de ontem, aliás, que a gente estava preocupado, não deu tempo de divulgar muito, né? E não sabíamos até que ponto ia ter o pessoal com a gente para estar conversando. E eu pensei duas coisas. Falei assim, olha, acho que uma turma não muito grande pode ser até mais gostoso, que aí a troca fica maior, né? Mais próximo. E eu lembrei, assim, de uma história que a minha mãe, ela gostava muito de fazer palestra e contar historinha. Toda palestra que ela fazia, contava uma historinha. Então, diz uma que é assim, diz que um padre chegou na igreja para rezar a missa, tinha nem meia dúzia de fiéis ali. Aí ele falou assim, gente, pouca gente, vamos deixar para depois, outra hora a gente faz, né, porque só nós aqui, não precisa fazer a missa, né, vocês já sabem como é que é. Aí, estava saindo, levantou um peão, bem peão de roça, assim, né, olhou para ele e falou assim, seu padre, deixa eu falar uma coisa pro senhor, porque assim, se eu vou dar comida para minhas vacas, chega lá, só foi 3 vacas para comer, e não tem as outras, e eu não dou, eu vou matar as vacas, elas vão ficar sem comida. Aí o padre se animou, né? Falou, fez um sermão de 2 horas. Aí o sujeito, depois que terminou, falou assim pra ele, seu padre, fala só uma coisa pro senhor. Se eu for dar comida para minhas vacas, chegar só 3, e eu achar que eu tenho que dar comida que eu ia dar para todas de uma vez, eu também mato, tá? Então, assim, eu quero que a gente aproveite isso, não quero me estender muito, mas gostaria de estar tendo a participação de vocês, depois que a gente puder falar um pouquinho aqui, tá bom? Bom,
título da palestra, né? Uso da tecnologia na infância. Posso ir mudando aqui? Pode. Ai, gente, olha, tem um problema que a gente tem depois de uma certa idade, que é um caso sério. Eu quis falar um pouquinho sobre a questão do início de vida, porque quando a gente vai falar a respeito de alguma coisa, eu tenho que contextualizar isso. Então, assim, da infância, como é que o que nós podemos entender que é importante para saber, por exemplo, se eu vou fazer um bolo, né, não adianta eu reclamar que o bolo não está bom e eu não dei os ingredientes suficientes para aquilo ali. Então, vamos entender um pouquinho do que seria isso, né? Eu sei que vocês já devem ter visto, mas acho que é legal a gente dar uma refrescada aqui na memória. A gente começa na preocupação da infância desde a gestação, né? A gente sabe da importância da mãe sonhar o bebê, de preparar um lugar para ele dentro daquela família, de poder ter uma relação forte, um vínculo forte, já desde a barriga, porque é quando isso acontece que vai se constituindo não só a criança, mas também a mãe, né? Porque aquilo que às vezes a gente fala assim, nasceu uma criança, nasceu uma mãe. Não nasce, tá? Tem mães, assim, já tive a oportunidade de acompanhar em hospital, eu trabalho na Santa Casa em Cornélio também. Assim, de meninas que engravidaram do namorado sem querer, não era casado sem querer, né? A gente não sabe bem. Mas que não conseguia olhar para a criança depois que a criança nasceu. Não conseguia dar nome para essa criança, né? Então, a gente pensar em como é que vai se constituindo esse vínculo já dentro da barriga também é uma coisa importante, né? O Winnicott, que é todo mundo já viu falar aqui, né? Ele fala do papel de espelho da mãe, que é uma relação que vai se constituindo desde o início, porque é o olhar da mãe que permite a criança ter uma imagem de si mesma. Então, se eu olho para alguém e a pessoa sorri, deve ser, no mínimo, simpática, né? Mas assim, você já viu essas pessoas que a gente passa na rua e olha, se fala bom dia, a pessoa nem olha para a sua cara, né? Quer dizer, nossa, será que estou com uma coisa errada aqui, né? Ou é o fulano que está assim. Mas com a criança, isso é algo fundamental, porque vai se transformando na imagem que ela tem de si mesma, né? O jeito que a mãe olha, o jeito que a mãe abraça, todo, né? O cheiro, a fala, isso tudo, olha, ali tem uma relação, a mãe olhando nos olhos do bebê, né? E que é algo que é fundamental também, quando ela vai se afastando para fazer uma outra atividade, o bebê tem que estar acompanhando com os olhos. Então, é um jeito de manter essa ligação, né? Aí nasceu a criança, nós temos esse início de vida, então começa a se constituir as relações sociais. Eu estou na frente de alguém aqui. Primeiro a gente vê lá, ó, tem o irmãozinho, o pai e a mãe, né? As brincadeiras que acontecem ali entre a família, como é que se dá essa relação, o jeito de chegar, de falar. Tá bom, obrigada, deve ser para medir mesmo. Eu estava com medo de cair aqui. Esse início de vida, ele vai constituindo, então, a possibilidade da criança de, além do vínculo com a mãe, ampliar isso, né, na primeira família ali, e depois isso vai se ampliando para a família maior e depois os vizinhos. Antigamente a gente tinha isso, né, os vizinhos, as comadres, aquela coisa, família grande, né? Agora já não é tão grande, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa preservar, por exemplo, um almoço em família, né? Porque o almoço em família é aquela hora que a gente senta, conversa, como é que foi na escola? O que é que fulaninho? Do que você brincou? O que você fez hoje? Então, essas são possibilidades de exercitar a questão da relação social. Depois vocês vão ver por que eu estou colocando disso aqui, né? Aí a gente vai ampliando isso para os coleguinhas, né? Aí os meninos da rua, que a gente hoje em dia, infelizmente, nem tem tanto mais, né? Às vezes no condomínio, acho que ainda dá para ter, né? Esses condomínios fechados. Na escola,
vamos fazer grupo de trabalho, vamos fazer não sei o quê, então você faz isso, você faz aquilo. Vão construindo situações, né, tanto uma quanto a outra, em que eu preciso exercitar a capacidade de convivência, de tolerância, porque não é toda vez que eu ganho um jogo de futebol, entendeu? Não é toda vez que o meu trabalho é o melhor que eu fiz na escola. Não é toda vez que eu sou o mais criativo, porque isso também estimula a questão da criatividade. A relação com os pais, a possibilidade de dizer não para um filho, né? A gente acha que tem que falar amém para tudo. Não tem, porque se eu falo não, aquela criança vai ter que pensar. Então, essa possibilidade, onde é que fica? Se eu não dou espaço. Aí, a coisa da brincadeira, né? A gente ainda escuta, vai brincar, moleque, ou, né? Que coisa, não sei nada, o dia inteiro ficou brincando. Uma vez eu escrevi um artigo que dizia assim, brincadeira é coisa séria, né? Por quê? Porque é na brincadeira, olha lá, ó, que as crianças podem fazer a questão de respeitar os limites um do outro, de exercitar a capacidade de espera, porque agora não é minha vez, agora é vez do outro, agora né? Então a gente tem que ter essa possibilidade, as regras, a gente tem regras na vida, né? A capacidade de criar, por exemplo, quando eu pego um quadradinho com uma bolinha, não sei o que eu junto, faço um caminhãozinho e pode rolar. Ou que pega, esses dias eu estava lembrando muito, eu adorava brincar na época de fim de ano, chupar manga, até ficar branco os fiapos e fazer virar o Papai Noel. Aquilo era o máximo, né? Quem que brinca de chupar manga e fazer Papai Noel hoje em dia? Ninguém, né? Boneca de milho, boneca de pano. Assim, eu adorava, queria ser professora, então assim, eu punha minhas bonecas tudo sentadinho, que nem vocês estão, assim, e falava, né? Mas a gente não vê, porque isso, para eu fazer isso, eu tenho que pensar, eu tenho que fantasiar, eu tenho que criar uma história. Como é que faz se a gente não tem um espaço para isso, né? Olha lá, isso aqui tudo, brincadeira de roda, pular corda, amarelinha, telefone sem fio, aquele de, né? Peão, pracinha, né? Eu falo pracinha porque eu adoro levar minhas netas brincar na pracinha. Então tem escorregador, tem trepa-trepa, tem balanço, né? E é uma festa. Toda essa questão, por exemplo, socialização, linguagem, criatividade, aprendizagem de normas, tolerância à frustração, quando eu tenho que esperar, né? Tudo isso a gente faz brincando. Aprende isso no contato com o outro. O nosso mundo interno, o nosso desenvolvimento, isso tem uma relação muito íntima com o contato entre humanos, né? Eu me lembro agora de Loreto, dizia assim, a gente para se tornar humano precisa de um humano, senão é um bichinho, né? Então, isso hoje, o que a gente vem percebendo é como isso está ficando difícil de acontecer, né? É necessário ser um ser humano para nos tornar humanos. Aí já quando na adolescência, os meninos um pouco maiores, até aquela ali era do professor, que eu procurei relação com professores, essa aqui, coisa de escola, mas a coisa do grupo de verdade, assim, né? Não é virtual, grupo de gente, tá? E aí surge uma nova diversão, né? Os jogos eletrônicos, os tablets, os celulares. Ó, o bebê, acha que pode um bebê daquele tamanho na frente de um tablet? Já vi, tá? E aí tudo, né, vai sendo muito imediato. Não tenho mais que esperar, não tenho mais frustração, tudo que eu quero é assim. Gente, é assim na vida, gente, né? Só no toque. Então, mas por que isso ganhou um espaço tão grande? Claro, a gente não vai negar aqui todos os benefícios da tecnologia. Porém, é uma coisa que está virando artigo raro nos nossos dias, bom senso, né? E parece que não tem mais bom senso. Então, não pode bater nas crianças. Bom, aí eu nem pegar na orelha posso. Não pode
Assim, poxa, cadê o bom senso? E aí, é uma maravilha, porque eles ficam tão bonzinhos quando você dá um celular na mão, né? Senta o moleque ali, pronto, aí eu vou fazer o que eu quero, né? E todo mundo muito ocupado, todo mundo cheio de coisa para fazer, trabalha o dia inteiro, leva serviço para casa. Então, deixa que o moleque fica quietinho, me dá um sossego, porque senão ele não para. Olha, criança que não para? Como assim? Né? A criança não para mesmo, é criança. Parece que ninguém está conseguindo mais enxergar isso. O que é uma criança? A criança não para mesmo, ela brinca, ela fuça, ela enfia o dedo na tomada, ainda tem, né? Um dia, gente, eu não sei se eu cheguei a falar nesse grupo, mas é uma coisa que me deixa tão impressionada. Eu atendi no CAPS uma criança de 2 anos, no CAPS, tá? Foi levada porque, assim, o papelzinho do médico está pondo a própria vida em risco. Eu falei, gente, criança de 2 anos pondo a vida em risco, como assim, né? Aí vem cá, vamos conversar, vem a mãe, vem a criança, né? Não, doutor, sabe o que é? Que enfiou o dedo na tomada. O corte de um troço. Olha se tem cabimento. Isso por quê? Porque eu interceptei, porque a consulta era para o psiquiatra, queria que medicasse o menino. Porque ele está enfiando dentro da tomada. A minha filha então, que já enfiou o grampo na tomada, o que eu faço? Gente, cadê a possibilidade de explorar o mundo? Isso está sendo negado para as nossas crianças. Né? Aí assim, eu fui outro dia, estava imprudente, a gente saiu para almoçar. Na mesa ao lado já tinha uma família, cada um tinha um tablet. E aí, né? Se cair o negócio, ficava bravo, cadê? Os pequenininhos então começam a bater, né? Porque não espera 2 segundos o negócio do celular, acabou o probleminha lá, fica assim, ó, desatinado e grita. Já vi, né, essa cena. Esses dias eu fiquei doida, eu fui num trem de Herbalife, porque sabe que mulher vive cuidando da barriga, né? Não é nem cuidar da barriga. Mas eu sentei num espaço que eu fiquei muito assustada de ver que tinha uma avó, a mãe e um menininho de 2 anos. E o menino estava sentadinho na cadeira, ele nem piscava. E a mãe dando shake para ele. Ô gente, não é de 2 anos, dá shake. Tudo bem, eu que sou uma mulherona já, né, criada, mas uma criança de 2 anos. E a que estava do lado, que acabou de ganhar neném, dizendo assim para ela, olha, você me dá todas as dicas dos desenhos que entretêm esses meninos para mim poder ter sossego. O menino acabou de nascer, a mulher ainda está com a barrigona flácida de quem acabou de ganhar neném. Como assim? Eu fiquei, de verdade, sem fala. E todo mundo, assim, achando aquilo no máximo. Se eu falar com essa moça, pelo amor de Deus, joga isso fora, eu vou apanhar, né? Porque era só eu ali. Então, essas coisas vão dando, assim, a mim particularmente, uma indignação grande. Eu acho que a gente precisa parar e pensar um pouco nessa história, né? Aqui, ó. Como fica a relação mãe-bebê, que a gente valoriza tanto, falou tanto da importância do olhar, do colo. Olha lá, a mãe, né? Tá com o neném no colo e o celular tá aqui, né? Que olhar ela tá dando para esse bebê? Qual a importância que ele está sentindo para a vida dele, né? Olha ali a menininha querendo, sei lá, conversar, mas mal cara de aborrecimento, e o pai do lado no celular. Então, acho que sim, tem os 2 lados que a gente tem que pensar. O que se dá, antigamente dava sossega-leão para as crianças, né? O celular, o tablet, é um sossega-leão, porque fica quieto, cala a boca, né? Olha lá, aí a criança vai se espelhar onde? Naquela ali, ó. Né? O pai usa, a mãe usa, eu vou usar também, né? Outro dia eu mandei para você, né, Mauro, uma figura assim de uma família grande, sentada, e estava assim, eles foram todos visitar a avó porque ela estava se sentindo sozinha. Só que a avó estava sentada na sala e estava todo mundo no celular. O que eles fizeram na companhia mesmo? Sem chance, né? Então, aqui a gente, para falar um pouco das brincadeiras que foram se transformando, né? Então veja, a criança vai se isolando, olha, um de costas para o outro, não conversa. Uma coisa que eu até estava lendo algumas reportagens, e tem coisas que são assim muito ligadas à questão comportamental, mas que eu também acho que é importante ver, a questão do desenvolvimento da linguagem.
as crianças estão tendo atraso de linguagem, atraso na fala, porque não fala. Olha lá, fica sozinha no negócio, né? Então não tem como, porque... E aí, até papagaio tem que ter um para falar, senão não fala, né? Isso vai gerando a coisa do isolamento, da dificuldade social, né? Da falta de criatividade, porque eu não preciso criar nada, tá tudo pronto. Mas tô com fome, iFood, vem comigo, né? Mãe, quero brinquedo, não sei o quê. Manda lá, não sei o quê, vem um brinquedo. Escuta, eu ainda sou do tempo que a gente esperava ganhar presente no Natal. Pensa que levava uma eternidade para chegar o Natal, né? Ou no aniversário, era Páscoa, Natal, aniversário, Dia da Criança. Ponto. Agora as crianças não têm isso, né? Tudo que quer tá ali, tá na mão. Então, onde eu vou exercitar a capacidade de espera, de paciência? Não tem paciência. E como é que as escolas vão concorrer com esse excesso de estimulação que tem no celular, no tablet, enfim, nos computadores todos? É muita estimulação, é muito colorido, é muito mágico. Aí eu entro numa sala de aula, tem uma professora, pobre alma, com um monte de cadeira e uma lousa. Que é que a criança vai prestar atenção. Difícil concorrer, né? Porque assim, fica um desencontro. Aí ela tá na casa dela o tempo todo com essa estimulação e tudo lindo, maravilhoso, colorido, tem música, né? Porque tem umas coisas, uns desenhos. Quem que falou pra mim que eu tava conversando? Não sei com quem que eu conversei, que disse assim, ontem, quando eu fui conversar com o pessoal para salvar um videozinho que eu quero mostrar pra vocês, e aí tava o rapaz que estava no restaurante, e a professora estava na mesa dele, a professora da criança. E a mãe botando ele no tablet. Aí por alguns instantes, que eles, não sei porque ele viu a professora e foi cumprimentar, começou a brincar com a criança. Aí disse que ela só queria matar, a criança queria matar a professora, então fazer de conta que, aí ela começou assim, nossa, mas por que você quer matar? Não é pra matar, se matar não é legal. Ué, mas todo joguinho que eu vou fazer é de matar? Você viu? De matar, não é? Então, sabe, eu penso que essas coisas, e é difícil a gente mostrar para esses pais o tamanho do estrago que eles estão fazendo, né? Porque onde vão essas crianças? O que nós vamos fazer? Então, olha lá, encontro com amigos, virou, olha ali, ó. Outro dia eu atendi uma moça que estava numa situação com os amigos, numa festa do sogro e tal, e ela fez um cutucão que o marido não gostou, e os dois estavam na mesma mesa, brigando pelo celular. Como assim? Mas vocês estavam mandando mensagem assim, um do lado do outro? Um do lado do outro. Agora, gente, olha lá, sala de aula, tudo no computador, né? Quando tem, né? Porque agora o governo resolveu comprar. Não é tudo que funciona, mas tem. Almoço de família, dá uma olhada ali. Olha lá. Todo mundo com o celularzinho na mão, né? Então, aonde ficam as relações humanas? Né? Aquela troca de afeto, de conhecimento, de experiência de vida. Não tem, tá? Aquela cena ali, ó, é uma que você mandou parecida comigo, né? Pra mim. Lá em 70, tava assim, a mãe catando o moleque pela orelha, ó, vamos já pra dentro, fica o dia inteiro na rua, vai tomar banho, jantar. Hoje, só no computador, no tablet, você vai pra rua brincar com os outros, fica aqui fechado o dia inteiro, né? Tentando tirar um pouco disso, né? E aí, assim, pra mim fica muita sensação de ter uma infância perdida nessa história. Que adultos nós teremos, né? E ontem, um pouco antes de eu vir para cá, eu estava, antes de fechar o computador do consultório, passei no Face assim, e vi uma imagem que eu achei assim, mostra isso tudo que a gente está, acho que vocês já devem ter visto, mas acho que vale a pena a gente olhar de novo.
Porque a expressão que tem o menininho, apesar de ser desenho, dá uma noção, e acho que a partir daí a gente pode estar conversando. E o rapaz falava assim, não, mas depois eu salvo para você. Eu falei, não, você não está entendendo, eu quero agora. Aqui, André, agora fala para mim, porque eu tenho que óculos, senão... Só clicar lá em cima. É só clicar em cima. Aí a pessoa está dormindo e está com o dedinho, ó, no celular. Sem contar os problemas que a gente está vendo de problema de coluna, problema de ler, no braço todo, aqui, que a cabeça fica 3 vezes mais pesada, de tanto ficar assim, né? Quer dizer, a parte das questões orgânicas, que a gente já sabe, né? Tem as questões emocionais e psíquicas interferindo nessa história. Interferindo nessa história, não, isso interferindo no desenvolvimento. As condições mais saudáveis de desenvolvimento. Isso. Olha, essa coisa da tecnologia atrapalha assim, o desenvolvimento da conversa. Eu, como não entendo, então assim, né, preciso do assessor, porque senão. Até tinha pedido pro rapaz pôr ali, mas não deu. André, Ah, deixa a imagem. Não, é porque tem. ali selecionou. O som não. Eu acho que é legal, porque depois. Não tem problema, deixa sem som mesmo. É uma música, é interessante porque é uma melodia um pouco triste, mas. Acho que por causa do projetor não tá saindo. Não, tá tudo bem. Acho que a imagem fala aqui, né? Preciso. Olha lá, as pessoas estão se matando e o cara tirando foto dele. Ó, o negócio tá pegando fogo e ela tá fazendo um selfie, com fogo atrás. Ó. André, eu não sei, tem alto-falante ali, mas não sei como é que faz funcionar. Não, mas o projetor acho que não sai. Sai sim, depois eu te mostro. Uhum. Ó, Ah, tem um de vontade áudio do ali. Tem. menino, ó, de bater no cara, mas Não ele. precisava ter caixinha. Tem saído, não precisava ter caixinha. Olha como é que muda a imagem da menina quando ela se põe, você viu? E ele sozinho, ó. Tá todo mundo preso nesse negócio. Mas a cadeia que é interessante. É, Olha lá, ó. cadeio, né? Cadeio. Aí, bonitinho. Olha lá, olha que legal, você viu essa cena? A moça tá com o rapaz, aí ela faz assim pra parecer um bonitão pra ela, ó. É, vai ficando mágico. Vai, olha lá, ele tentando acordar, ó. Ninguém olha, ó. Ah, isso aí é. Ó, até a Cinderela, menina, o celular. Muito bom. Mas bom, e agora José, porque acho que agora, né, a festa acabou, né, tá tudo aí. O que sobrou? Né? Eu acho que ainda sobra muito, não
perdi a esperança na humanidade, mas a gente tem que pensar alguma coisa, né? E daí, assim, Mas tudo que depende, né, muito ainda, depende do adulto, do pai, de mãe. sim, Por quê? Se nós, a gente se torna pessoa pelas identificações, e a gente, nós estamos vendo ali que é o adulto mesmo, né, que está fazendo isso, Então, né? como é que faz uma criança? Eu penso que aí, porque assim, todas essas questões vão tendo que ter. A gente já teve até a oportunidade do dia, acompanhei a leitura do caso, onde a criança passou a ter um quadro quase que autístico. A criança não falava, não se relacionava, porque a mãe e o pai trabalhavam o dia inteiro. Parece que ter filhos virou só uma função social. Casei, né, namorou, sei lá, ficou, pegou, porque agora tem todos milhões de nomes, eu atendo adolescente, cada dia eu descubro um. Mas casou, aí quando você vai ter filho? Aí nasceu, nem saiu da maternidade, agora como vai ter o outro? Era pouco, né? E aí assim, tem filho pra quê? Se o filho não pode chorar, não pode dar trabalho, não pode acordar de noite, não pode fazer coisa fora do penico. Então, eu acho que é bem isso, Lúcia. A gente tem que repensar as questões do adulto, né? Porque é esse adulto que vai estar criando essa criança. Então, assim, a gente poder colocar isso aqui, né? E a gente que lida com crianças e também com adultos, principalmente, poder refletir essa questão, né? O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Porque parece que sumiu a ideia, aquilo de Eu acho que essa questão, pode, claro. eu acho que essa questão também é. Por favor, podia dizer seu nome? Meu nome é, sou psicóloga, Célia Camilleri, né? E uma coisa que. Marcélia, pode ser Mari, tá, gente? Várias pessoas, assim, no nosso convívio acima dessa idade, a gente vê muito assim essa cobrança, né? Porque também a gente está vivendo com uma outra realidade, né? Os 50, 60, 70, 80, né? Que tem que arrumar uma outra coisa para fazer. Então a gente observa ainda que tem, né, nessa faixa de idade, as mães cobrando o neto. Talvez esse pedido para neto. sim. Então vem esses casais jovens, né? Porque a impressão que me passa é assim. Eu fiz a faculdade, eu terminei, agora, sabe, seguindo a resposta da sociedade. Sim. Agora eu preciso casar, depois eu caso, sabe aquele negócio de brinquedo? Que não preenche? Então agora vai na hora de arrumar um neném. Muitas vezes não tem esse desejo do casal, ou de um ou de outro. E vem os pais, né? Cobrando o netinho, cobrando o netinho. Haja visto que a gente vê muita criança nascer. Toma, mãe, queria pra mim. Você não queria? Você não queria estar aqui? Então, onde está o desejo real? Porque esses pais também estão fazendo a carreira ainda, estão bem estabilizados. Então, a gente está com tantas questões, assim, em relação com as crianças. Eu queria colocar essa questão que eu sempre questiono, assim, que eu já estou com 3 filhos adultos também, né? E aí eu falo, vocês fiquem à vontade, a hora que quiserem, filho, a hora que desejarem, né? Sim. Porque não é bibelô, né? Então, não sei, só quis levantar isso aí. Eu acho que isso é uma coisa, assim, bem importante, você está falando do desejo, né? Porque, assim, onde é que fica? Qual é o desejo de cada um, né? Então, você tem que fazer uma faculdade, não quero trabalhar de borracheiro, sei lá, estou inventando, né? Ou quero fazer um negócio de fazer bolo. Tá, mas então faça uma faculdade de gastronomia. Meu Deus, né? Onde é que está aquela coisa assim, mas você vai só casar e ficar cuidando de filho, não é problema, né? A gente lembrar que o fato hoje da pessoa estar com 25, 30 anos, né? Onde está ele psiquicamente falando. A adolescência que acaba Então a gente vê muito esses casais novos tem um ano e meio voltando porque não estão amaduros, não querem amadurecer, né? E às vezes os pais não ajudam também. Tem esse lado da gente também aqui, né? Muitas questões aí que eu acho que vem. Tem um autor argentino, Raskovski,
escreveu um livro sobre filicídio. Filicídio, muito interessante. E se a gente pensar que a humanidade não tinha conceito de infância até meados da Idade Média. Infância não era conceituada, não era considerada. E como a Xuxa fala, era só um baixinho, né? Não era uma criança. E demorou muito para a humanidade poder pensar esse conceito da infância e começar a valorizar a infância e como isso era importante para gerar o adulto. Mas eu fico muito impressionado de ver o tempo em que isso demorou. Isso mostra que esse aspecto de filicídio esteve muito presente, muito tempo na humanidade, e isto não foi embora. Isso está presente em cada um de nós, nós precisamos estar lidando com isso o tempo todo. Então, eu tenho relatos do Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, em que muitas crianças chegam e bebês chegam em estado de coma, ou por que deram, abriram um pouquinho o gás para ela dormir, ou deram bebida alcoólica, crianças chegam em coma alcoólico, para não amolar. Na chupeta. Né? Passa a chupeta no... E vai dando, várias vezes, até a criança entrar em coma alcoólico. Então eu acho que, será que não estamos praticando um certo filicídio nesse momento? Sim. Pelo menos emocionalmente, sim. Meu nome é Maurício. Dava um algodãozinho, a água, punha no bico do braço para a criança cheirar, babá fazer. Agora as mães. Caso de cozinha. Eu sou meio antigo. Antigamente as babás faziam isso. Mas uma coisa que ela me chamou a atenção foi a fala em relação ao adulto. Né? Ainda o adulto, ele é responsável por isso e acaba mediando essas situações. Eu estava aqui pensando enquanto eles estavam falando, e eu sou psicopedagoga e trabalho dentro de instituições escolares, né? E a escola ainda fica refém de uma situação se modificando toda para atender essa tecnologia, tentando trazer essa tecnologia para dentro da escola, só que a qualquer custo, né? E talvez se a gente pudesse fazer o despertar das relações, trazer essa sensibilidade para as relações humanas, como ele também citou, né, de você não ser sustentado e você estar ali para exercer uma função, né? E se a gente conseguisse fazer por esse viés, seria muito mais interessante do que trazer a tecnologia a qualquer custo para dentro da sala de aula. Porque a tecnologia já está dentro, já está acessível, né, às pessoas. Hoje as empresas e até a escola mesmo já adotou como contato com as famílias o WhatsApp, porque as famílias têm o WhatsApp, todas, né? Não tem telefone fixo, mas tem o WhatsApp. Então, nós já estamos incorporados a essa tecnologia. E a escola está tentando, a qualquer custo, trazer isso para dentro dela e cada vez mais reproduzindo essas situações, né, de solidão, de abandono, de cada um no seu canto, né, fazendo a sua atividade. Então, estava aqui refletindo sobre essas questões e percebendo que realmente o adulto ainda precisa do botãozinho do bom senso para poder conseguir que essa infância seja valorizada como ela deveria ser, né? Mas é interessante a sua maneira de colocar como é contaminada, né? Precisam do botãozinho do bom senso. É verdade. É isso. E ao mesmo tempo eu estou numa fase pessoal que as minhas amigas estão se tornando mães e ainda nessa ideia da tecnologia ficam sempre naquela situação, né?
de amamentar com o celular na mão e tirar foto e filmar. A criança acabou de começar a andar, é o primeiro passo, mas eu estou filmando ela andando, né? Vou assistir o Dia das Mães lá na escolinha, eu vejo a minha filha pelo celular, não tem o olhar dela para mim, né? Então, isso está sendo reproduzido a todo instante, mesmo que às vezes a gente tente escapar, a gente está contaminado disso. Então, o adulto ainda é a grande questão. Eu lembrei de um caso que eu atendi numa ocasião, você falando aí da filmagem e tal, né? E era uma menina assim, os dois, os pais, tanto pai e mãe, trabalhavam excessivamente, a menina ficava mesmo muito sozinha, e assim, e eu tentando trabalhar com os pais para mostrar a importância da presença deles, do olhar deles e tal. E coincidentemente, as minhas filhas estudavam, porque Cornélia não é tão grande assim, né? Então, na mesma escola, e eu estava numa festa junina, onde essa pessoa está. Agora você imagina uma quadra, né? Quadra, por menor que seja, é um espaço enorme. E aquela menina estava se apresentando com a turminha dela, o pai estava no fundo da quadra, filmando. Não era nem ali no... Porque eu já fico na fila do gargarejo, né? Já vou lá e... Não, ele estava lá, eu falei, escuta, você não vai lá ver? Ele falou assim, mas isso aqui tem uma capacidade de aproximar, não sei quanto. Gente, a menina precisava do olhar dele, da cara dele babando, achando ela linda, sei lá, né? Não, ela ficava dançando o tempo todo assim, ó, procurando, dançando, rodava. Então, assim, cadê, né? Eles procuram, né? É, claro, né? Então, desculpa a brincadeira, né? Lembrando o Winnicott, né? E outros teóricos aí que ajudam a gente, né? A pensar que não é à toa que tem essas brincadeiras de esconde-esconde, né? Porque o maior terror da criança, embora a brincadeira, põe isso numa brincadeira, né? Sim. Mas o maior terror, né, da criança é não ser encontrada, né? É se sentir mesmo, né, desamparada. Então a brincadeira até, né, é um ensaio, né? Como o Freud mesmo colocou, né? E a Melanie Klein também foi desenvolvendo, que era a criança brincando, ela vai elaborando os próprios medos, né? É um jogo, né? Isso. Agora, imagina então, esse pai que você está falando, imagina, né, essa criança, né, com essa sensação que é humana, da gente ser visto, alguém diz que eu estou aqui, sabe? Eu sou vista, né? E eu estou aqui, senão, né, a mesma coisa, imagina você em Hong Kong, né, sozinho, né, de uma hora para outra, né, um monte de gente, você não tem linguagem, não tem alcance para falar, para ter contato nem nada, né? É assim que se sente uma criança. Então, interessante, né? Beatriz, eu tenho um questionamento. Usando até aquela frase que você trouxe do Loreto, que é preciso um humano para, né, fazer um outro humano. Não se apresenta. Tá bem. Meu nome é Silvio, psicoterapeuta. E usando aquela frase do Loreto, então a gente vê o quanto que está faltando humanos minimamente estruturados, né, numa família, em organizar uma família, em entender mais ou menos, né, o que forma uma família, para que essas crianças possam ser devidamente cuidadas e também se humanizarem. A tecnologia veio para ficar. Isso não é algo que vai sair, né? A gente pode até falar assim, seria bom, naquela época que não tinha o celular, não tinha os tablets, mas isso agora já é uma realidade e um fato que não temos como negar. Tudo isso daí, ao mesmo tempo que a tecnologia apresenta todos esses perigos, também apresenta uma maravilha, um acesso à informação, mas também é muito estímulos que a criança não consegue processar. Ou seja, é muito mais do que ela consegue dar conta. E aí, como que ela se protege disso daí? Que nem aqueles jogos que fez sucesso, né? A Baleia Azul, essas coisas, esses desafios, é porque ela não sabe como se preservar. Aquilo lá vem e é muito tentador. Porque é sedutor, é muito sedutor aqueles desafios, você ter curtida, a turma da sua escola, nossa, olha que legal, aquela pessoa fez todos aqueles desafios. Então, tem uma certa sedução. Mas como que ela vai aprender a se preservar se os adultos que iriam
preservá-las, né? Assim, não, cuidado com isso, cuidado com aquilo, também não estão cuidando. Como que, e aí que vem a minha pergunta, como que você disse que trabalha com criança desde muito tempo e tal, né? Mas como que você está trabalhando isso com essa tecnologia, com essas famílias? Como que está sendo esse diálogo com as famílias? Como que você fala dessa tecnologia? Como está sendo esse processo? Ainda tem assim, a gente tem 880, né? Tem aquele que fala, então tira o celular, né? Aí também eu tive um caso agora recente que o pai deixou a menina 3 meses sem celular. Que aí eu falei, escuta, você está querendo que ela vá procurar diversão aonde também? Então, aí eu tenho que fazer o papel contrário, né? Meu filho, devolve o celular, vamos tentar fazer um esquema que seja possível, porque senão, o que a gente tem visto, assim, dos adolescentes procurando adrenalina, aquela coisa que vem rápido, aquela coisa que, sabe, me dá um prazer imediato, porque isso aqui o que faz? Me dá um prazer imediato, né? Porque eu quero, eu gosto do dedo só, não preciso nem apertar nada, nem fazer força. Né? Tem hora que dá até raiva, porque não era para bater o dedo e ele funcionou. Mas eu acho que era uma coisa que é interessante e é muito difícil, a maior dificuldade com os pais de mostrar essa questão do consenso, vamos pensar, vamos entender, e também porque tem uma outra questão, que essa geração, os pais não conhecem como é que lida com esse negócio aqui. As crianças de 4, 5 anos sabem lidar melhor do que a gente. Eu me incluo nessa porque sei levar o que eu preciso. Eu acho que uma coisa interessante que eu escutei do Eduardo, né? Que eu escutei do Eduardo agora há pouco, antes da gente entrar, eu achei muito legal essa ideia, se você quiser falar, Eduardo, de poder ter um recurso tecnológico, né? De dar uma limitada nisso. Pode falar. Meu nome é Eduardo, sou advogado, mas eu acho que me traz aqui que eu sou pai de adolescentes, eu tenho um filho de 4 anos e meio, de 3 anos, e o colégio, que eles estudam universitário, ele fez uma primeira palestra há uns 2, 3 meses atrás, umas 2 semanas antes de sair a notícia do Baleia Azul, eles já estavam preocupados lá, e eles chamaram um terapeuta, e eles fizeram um debate sobre isso, e eles também queriam introduzir na escola, que eles iriam informar os pais que eles iriam proibir as crianças de virem para a escola até os 12 anos, se não me engano, até uma idade lá, porque elas já podiam vir, não podiam usar em sala de aula, mas no corredor já começou a criar problema, só de usar no corredor. E aí esse dia eles estavam falando sobre isso, e o problema que eles estavam se colocando era que às vezes as pessoas se preocupam com os filhos para não sair na rua, e de repente lá no canto de casa eles estão sujeitos a entrar na internet, a estar lidando com alguém que eles não sabem quem está do lado de lá, com a história do Baleia Azul, ou mesmo conversar com uma pessoa não. E aí o que eu comentei com a Beatriz é que no final o que eu achei que o colégio devia ter feito era ter ensinado esses pais alguns mecanismos. Porque depois eu conversei com meu primo que entende de tecnologia e falou, já existe site já existe programas que você controla o que seu filho vê. Então, outro dia uma pessoa comentou que o filho colocou no Google lá uma busca sexo, daí o pai sabia, já tinha esse mecanismo, falou, filho, você está no computador? Tô pai. E aí, o que você está fazendo aí? Não, estou aqui e tal. Então, você permite que o pai chegue e acesse e dê a informação da maneira como ele queira dar, como ele aprendeu que seja, para o filho não entrar num caminho que não sabe onde vai chegar. Então, assim, desses mecanismos de busca, achei que faltou esse dia do colégio. O colégio estava preocupado, foi muito interessante, logo surgiu a história do Baleia Azul, e esse dia ele comentou, foi um psiquiatra, Ivan Capelato, comentou uma situação assim, que eu achei o extremo, até ele comentou por causa que era o extremo mesmo. Uma criança que de tanto que ficava no computador, acho que o mecanismo biológico que faz com que você que você controle a vontade de fazer xixi, ou que você fala, agora estou com vontade de xixi, eu vou no banheiro. Ela perdeu esse mecanismo biológico, ela teve que fazer ela tem que usar uma bolsa, porque agora não tem mais o gatilho para ela ir ao banheiro, ela não controla mais o controle, portanto ela ficava no... Eu achei que era um caso extremo, assim, ele comentou justamente para assustar um pouco, e no final dessa palestra, um pai, na hora das perguntas, assim, foi acho que até o fechamento, assim, um pai mandou uma pergunta lá, ele falou assim, qual que é a dificuldade que os pais estão vendo de proibir que os filhos tragam o celular para a escola? Então, quer dizer, ali na escola, assim, a questão de proibir, eu acho assim, no final das contas, assim, acho que no final do dia o que a gente tem que, o que eu tenho para mim, assim, a tecnologia está aqui, realmente mas a gente tem um controle do que eles assistem, né, do que eles possam assistir, ou assim, não permitir desavisadamente, ou pelo menos você ter um caminho de acesso que ele te pergunte, que ele te fala, pai, viu um negócio diferente? Quer dizer, e eu talvez me encaixe nessa ideia do pai que quis ter filho, quero ter filho,
Tive né, tenho boas memórias de quando eu fui criança, isso que eu quero reproduzir para os meus filhos, essa questão da paciência é uma coisa que eu tento, fico pensando que eu vou falar para meus filhos para eles ensinarem a pescar como foi comigo, né, que pescava, tinha que ficar esperando, se o peixe vinha, não vinha, uma hora, às vezes não dava nada de peixe, perdia a manhã inteira. Então, assim, essas preocupações até que me trazem a ter um debate, assim, como vocês trouxeram, eu acho importante a gente conversar disso. Eu acho que aí, só completar, eu acho que é interessante isso, porque assim, a história de dizer simplesmente, não, tira o celular, você não vai... A gente não pode negar, a realidade está aí, se impondo, quer dizer, eu vou então, meu filho vai fugir, faz escondido, porque eles fazem, né? Mas também deixar em aberto, então assim, por exemplo, ontem estava brincando com a minha neta e ela na televisão, falei, você não vai servir um cafezinho, por favor? Aí vamos pegar a xicrinha do café, qual é o adulto que porque isso dá trabalho, aí ela quis brincar de esconde-esconde, aí eu tive que correr, eu já estava cansada, isso já era de noite, né? Eu achei legal isso que você falou, porque ela falava assim, agora sua vez, vovó. Então, eu ia contar, eu ia contar e ela se escondia, mas ela se escondia e ficava, atrás da torta. Tô aqui, né? Então, sabe, essa disponibilidade, né, dos adultos, dos pais, não que nunca vai ver televisão, vai, gente, como que não vai, né? Que uso ela está fazendo disso, então assim, poder alertar, aquilo que você estava dizendo, né, do contato com os pais, alertar esses pais para como deixar que isso seja inserido na vida, porque aí não dá para negar, porém, vamos pensar junto, né? Vamos fazer uma coisa mais interessante, porque parece bobagem, mas o brincar de pique é mais interessante do que você não estava na frente da TV, né? Só que isso dá trabalho, eu tô cansada, aí eu tive o dia inteiro, cheguei agora, 8 horas da noite. Então, assim, nós vamos pensar o que isso pode representar para o seu filho. É parar para pensar, chamar os pais para pensar no que isso pode e qual é o desejo mesmo, né? O interesse, o Maurício estava falando, Maurício, né? Estava dizendo, qual é o que eu quero disso, né? Você queria falar alguma coisa? Só um dado de curiosidade, o que nós recebemos hoje de informação em 6 meses é o que a minha geração, meus pais receberam em 60 anos. Sim. Então, o próprio marketing hoje está muito preocupado, porque se o índice de absorção de uma ideia comercial há 30 anos atrás era de 35%, hoje é 2,3%. Quer dizer, é uma inundação tão grande de informação que não dá tempo de assimilar. Sim. Se você tinha edição de imagens antigamente, né, 30 anos atrás, já assistia um videoclipe, né? Pegava uma câmera filmando o cara cantando. Você tinha mais ou menos 16 imagens diferentes por minuto. Hoje você tem de 200 a 300 imagens em um minuto. Nossa. Então o cérebro tem que funcionar muito rápido e não consegue assimilar. Então isso talvez explicasse um pouco também das desordens psíquicas que estão acontecendo hoje. Né? Porque você não dá conta, o conhecimento é muito fragmentado. E a outra coisa que você falou que me chamou a atenção é assim, chega cansado e não quer brincar com o filho, porque não vê nisso prazer. Sim. Isto não é, brincar com o filho não é prazer. E por que deixa de ser prazer? Talvez seja uma pergunta pertinente. Por que não dá, né, gosto? Eu vou falar mais uma coisa assim que eu fico pensando, porque a sociedade socióloga também, né? Então, a sociedade também tem um culto à juventude, né? A se manter novo, a se manter bonito, a se manter jovem, né? Então, a gente vai falar desses pais, mas quem são esses pais? Eles são adolescentes também. Cadê uma, né? Então, acho assim, trazer a maturidade que está sendo a questão hoje. Então, quer dizer, porque às vezes a gente tem aí no convívio esses pais mais novos, né? Pai, com esse dito, eu sou amigo do meu filho. Pai não é amigo, não é amigo. Pai tem que ter autoridade. Né? Amigo é amigo da escola. Então, eu acho que esses papéis são muito misturados, né? Não sei. São questões aí que os pais também estão precisando de pais, vamos dizer assim. Né? No sentido de dar limite. Né? Função materna, né? Você queria falar? Tem um caso
pensando que tem alguns fatores, né? Como é o nome? Eduardo. Da pedagoga? Renata. A Renata, você falou do vício já, né? Que você tinha falado do botão. Sim. E eu achei um outro vício na tua fala, que foi assim, nós temos que nos incorporar à tecnologia. Há um tempo atrás a gente dizia que a tecnologia estava se incorporando na nossa vida. Sim. E hoje saiu uma aqui que nós temos que incorporar. Eu acho que de fato tem uma perspectiva de análise do indivíduo, do caso, daquela criança, mas tem uma perspectiva de análise de massa. E esse modo de vida, ele desobrigou a gente a ter uma graça, pelo menos é uma das ideias, né? Ter uma graça de procurar recursos de enfrentamento via vínculos. A gente não está mais procurando recursos de enfrentamento para problemas via vínculos. Nem sabemos, as crianças, isso que o Maurício falou, das empresas, tem um estudioso de mercado também, que os jovens saem da escola, né? Antes você se preparava para ser adulto produtivo numa linearidade ascendente. Agora você não tem mais isso. Você fica até os 30 anos sendo criança e daí a hora que entra na empresa tem um degrau para você ser adulto produtivo. Só que você não sabe, uma queixa desse cara, que eu não lembro o nome dele, é que essas pessoas não sabem recorrer ao vínculo para resolver problemas. Elas não sabem sentar numa sala e conversar com a pessoa e falar, como está teu pai, não sei o que, não. Ela fica... Simon Sinek. O Simon Sinek, isso mesmo. Então, uma das questões assim, que me parece pertinente o modo de vida desobrigou a gente do amor. Porque eu não preciso mais de ninguém. E um segundo fator também que me passa na cabeça é que se a gente, uma alternativa ao prazer da humanização é a adicção. Se você não tem espaço de humanização, uma saída viável para não enlouquecer diferente, enlouquece pela adicção. E outro estudo, até esse mesmo Simon fala, é que já em perspectiva de PET scan, não sei o quê, o cérebro, o meu já, não sei, eu adquitei, mais velho, já perdi também o xixi lá, aquele negócio. Às vezes eu estou no computador, esqueço, a hora que eu já sai, vai ter que entrar na sonda também. Né? E eu que não nasci nisso, já estou assim com esse problema. Imagina quem nasceu, né? E aí, nessas avaliações de PET scan, o cérebro dessas crianças estão com características de adicção. Quer dizer, esse movimento de olhar e se satisfazer já é uma descarga tremenda de dopamina. Sim. Né? Sim. Então, eles estão viciados já. Estão em questões em correlação com o uso de drogas. Eles estão trocando os vínculos pela alienação. Vínculos e prazeres, né? Você já tem prazer. Você já tem uma descarga de neurotransmissores com alienação. É mais gostoso. Eu estava pensando nisso, que você estava juntando as duas coisas, né? Por exemplo, e me lembrei também de que 30 anos atrás, exatamente, eu fiz palestra num negócio de Rotary para falar do uso excessivo da televisão, do babá eletrônica. Não tinha isso, mas tinha televisão. Eu falava, escuta, mas não tem botãozinho de liga e desliga na sua televisão? Na minha tem. Porque né, parece que não... E quando a gente vai vendo esse excesso de estimulação e essas coisas muito rápidas, percebe que não dá tempo da criança pensar? Como é que eu vou chegar com 30 anos na empresa e vou pensar numa possibilidade de trabalhar melhor? Eu não aprendi a pensar, né? Eu não aprendi a ter que fazer esforço, não aprendi a ter que trabalhar e pedir a opinião do outro, como é que faz trabalho em equipe. Aí bota a gente, estou falando a gente porque eu já trabalhei em empresa também, fazer trabalho de motivação, né? Ô filho, dá licença. Tem que desmamar eles. Sim. Não, é sério. Eu não tô, eu concordo com você.
Porque realmente, assim, a gente não está se dando conta, mas isso já vem, agora está estourando por conta de todas essas questões mais intensas aí da tecnologia, mas desde que abriu a televisão, né, já tinha essa história aí para a gente começar a se preocupar com algo que não é gente que está criando as crianças. É outra coisa, qualquer máquina, menos gente. Isso que os adolescentes eles estão com essa percepção, porque aquela série 13 Razões, não sei se todo mundo aqui conhece, eles se mobilizaram e sensibilizaram com aquela série, apesar de entender que tinha aquele fator lá trágico, mas eles falaram, precisa de mais amor, precisa de mais amor. Como ele falou, desobrigou a amar, porque nem lembrar a data de aniversário, você não precisa mais, né? Você recebe lembrete de aniversário de todo mundo, você não tem que decorar o aniversário das pessoas que estão mais próximas de você. Mas os adolescentes, eles já estão, apesar de estarem totalmente envolvidos com a tecnologia, eles já estão passando por essa percepção de que precisa de mais amor. Porque o final da série fica essa mensagem de que um precisa cuidar mais do outro. E eles estão se mobilizando com isso. Então há uma percepção também deles que há falta disso. Você queria falar isso? Eu sou Ana Carolina, sou psicóloga clínica, eu atendo crianças e adolescentes. E o que eu achei interessante na fala dele, né, que ele falou essa coisa de sentar juntos e tentar resolver o problema ali no vínculo. E eu tenho visto, principalmente muito do ano passado para cá, que muitos pais tentam encerrar a terapia por WhatsApp. É verdade. Eles querem encerrar por WhatsApp. Aí eu falo, não, mas vamos marcar um horário, né? Vamos conversar. Não quero. Né? Marca um horário com vocês, um horário com a criança, um horário com o adolescente também. Eles falam, não quero, não, né? Já é minha decisão, não é necessário conversar. Tem que incluir no contrato inicial. Não fecho. Não resolvo nada pelo WhatsApp, tá? Mas acho que aí também fala de uma coisa que é um outro problema, a questão do enfrentamento das situações, né? Porque assim, mais fácil, filho, não precisa nem olhar pra sua cara, nem passar vergonha, e nem justificar nada das minhas existências, culpas, sei lá, qualquer outra coisa. Não enfrenta, né? Eu não quero me reunir mais, né? Se a gente pensar, né? O trabalho de psicoterapia vai provocando, sim, uma revascularização, né? De elementos que estavam ali alienados, né? Por várias razões. Porque tem problemas difíceis para resolver. E aí você pensa no vínculo, né? Porque seu paciente não é a mãe e o pai, né? Sim, sim. E mesmo tentando se explicar tudo isso, mesmo assim, não, por aqui já tá tudo certo. Não, mesmo que você fale assim, traz a criança, então eu não vou cobrar. Sim. Não, mas não precisa. E não leva, né? Já vi isso também. Eu falo, me deixe ter pelo menos a oportunidade de explicar a ela, né? Porque nós vamos ter que encerrar o que está acontecendo, né? E outra coisa também que eu tenho visto, eu atendo um adolescente transgênero, ele tem 17 anos, e a mãe tem uma dificuldade de comunicação muito grande. Até para informar essa questão do transgênero, ele fez slides. Ele fez slides, fez desenhos e mandou para a mãe por e-mail. Né? Gente, olha. Então, assim, que coisa. Né? É uma coisa absurda se a gente for ver, né? E pra É a ele... chance dele, né? Não sei se serve de consumo, mas as consultorias, a maior parte delas, elas acabam. Não é porque acabou o que deve ser feito na empresa. É porque o dono da empresa não consegue, ele chega num ponto em que ele começa a ter que se abrir com ele. Verdade. Né? Ele vai bem até o ponto. Quando ele tem que começar a se abrir com as questões da relação dele com a empresa, com as pessoas, às vezes com o sócio, ou com a família que trabalha, aí encerra por e-mail, né? Nem o WhatsApp. Aí fala, olha, obrigado, não precisa mais, tchau. Essa experiência eu tive, porque assim, no primeiro momento, quando eu trabalhava com treinamento, esse tipo de coisa, e aí, né, a coisa da motivação, do trabalho em grupo, da criatividade, de dar ideias, porque precisa, para ajudar a empresa, porque é de todo mundo, blá 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 blá. Foi o maior fervo, sabe? Todo mundo com 1 milhão de ideias assim, simples, básicas, que não custava nada. Aí quando foi num outro momento, no seguinte, lá, 2, 3 encontros,
eu já percebi todo mundo, parece que meio assim, sabe, que saco. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Você falou da gente ter ideia, da gente tentar melhorar o ambiente de trabalho, mas não pode fazer nada, a gente dá as ideias, ninguém pode abrir a boca, a gente fala não sei o quê, não, isso aqui quem manda é o fulano, isso aqui quem vai decidir. Aí, daí eu fiquei muito mal com isso e falei assim, não, vocês têm razão. E eu me recusei a continuar aquele trabalho, porque se eu vou incentivar o fulano a fazer aquilo, pra quê? Se ele não vai poder fazer. Né? Então, assim, eu acho isso muito complicado, porque pega mesmo. E aí, quando chega na diretoria, filho, pode esquecer. Não tem acordo, você não vai fazer análise do diretor, né? Beatriz, só complementando uma coisa a respeito do brincar, aquele colégio que eu estou muito próximo lá do colégio, sempre tem palestra, e eles fizeram um resgate justamente em cima disso, a importância do brincar. Você tem um espaço do brincar, alugar uma área verde, que é um lugar que tem balanço, pneu que balança, tirolesa, e tem um estímulo muito grande para um resgate de brincadeiras como nós fazíamos no passado. Coisas assim simples, põe as crianças junto, na terra, justamente porque o celular ele é um estímulo muito pobre do ponto de vista motor, né? Então, bem, pode ser que ali, aquelas coisas e tudo mais, mas do ponto de vista... E a afetividade não é. Então, assim, eles tiveram essa preocupação lá, eu sei porque isso é uma coisa que eu vejo eles sempre reforçando e a gente procura fazer isso em casa também, então é uma maneira até de ter no futuro a gente ter esse ganho aí com... Não, eu acho isso muito legal, porque além de todo o desenvolvimento que pode ter em termos da fantasia, de experimentar coisas, né? O vínculo afetivo é uma coisa que não tem o que substitui. Eu, pelo menos, se alguém souber, pode me falar, porque eu acho que não tem. Né? Porque é isso que vai dando significado àquela vida. Né? Aquilo humanizando. Isso, a relação com a natureza, né? Sim. Também, só uma coisinha. E vai economizar em consultas, tratamentos de fisioterapia, né? Mas que você perde muito tempo dentro de casa, dentro de algum lugar, que você podia estar no sol. Atualmente eu sinto muito prazer em estar, né, ao ar livre. E eu vejo, às vezes eu tenho, né, que cumprir determinadas tarefas e textos e coisas que eu tenho que organizar, e contabilidade. Quer dizer, eu sou uma pessoa adulta, né, que estou aí, né, com condições de me defender um pouco disso, né. Agora uma criança, né, fica muito absorvida. Sim. Eu acho importante que a gente se dê conta da problemática do celular, né, dessas tecnologias, em relação à questão do desenvolvimento. Porque todo o objetivo do desenvolvimento é tirar a criança do narcisismo e levar para a relação. Ela se relaciona. E isso é um grande estímulo para a manutenção dessa condição inicial que é narcísica. E tem estudos aí, o Larch é um deles, né, mostrando a questão de como a humanidade está padecendo desse estado de narcisismo, essas questões de intolerância, questões de muita agressividade, muitas ocorrências policiais. Tudo isso tem muito a ver com essa questão narcísica. E nós temos que fazer tudo o possível para oferecer para as nossas crianças um tipo de desenvolvimento em que ela possa ir do narcisismo para a relação de objeto, como nós chamamos. Mas nós estamos fazendo o contrário com essas coisas. Desencorajando, né, para o contato, desabilitando. Tirando as oportunidades. Mas sabe, eu penso que a sociedade está se preocupando com isso. Tem o grupo lá da escola do filho. Estamos aqui neste momento, já estamos percebendo as professoras, a pedagoga, a psicóloga ali. Já está, eu penso que isso está despontando. Mas pela velocidade é muito, isso é um grão de areia. Mas estamos tentando ir, né? Porque outro dia, passou, acho que ontem mesmo na televisão, né? Um grupo de pessoas
morando sozinha, porque a gente tem esse capitalismo selvagem por trás também, incentivando isso, né? Quanto mais narcísico, mais eu vendo, né? Mais vendo televisão, mais vendo geladeira, mais vendo fogão, vendo apartamento, né? Então, quer dizer... E aí a relação com o objeto é o objeto mesmo. E é mesmo, né? Concreto. Aí é que eu amo os objetos. Não, mas aí não é relação de objeto. Não. Relação com Assim, objeto, coisa, Sim. é narcísica. Não, Relação eu vou com fazer uma objeto, piada. pessoa... Eu até pensei aqui num novo nome no Facebook, seria o Narciso Book, porque é tudo pro Narciso. Teve agora esses dias, não sei se vocês viram aí, tem um cara, eu esqueci o nome dele, é Harari, como é que é, um filósofo? Ele disse que é um novo sábio aí judeu, né? Eu achei interessante, até comprei os livros, estou começando a ler, o Homo Deus, ele tem 2 livros, né? E que ele vem falando que não tem volta isso aí. Até se alguém está assistindo ali na... A previsão dele é catastrófica. Catastrófica, né? Então, Isso que ela falou, né? Nós vamos nos incorporar à tecnologia, a previsão dele é esta. E os algoritmos e esse metadata, né? Que é esse bando de informação, que vai acumulando o padrão estatístico do nosso comportamento, da mudança corporal, vamos prever onde que vai sair doença, quais os motivos que vão dar doença nas pessoas. Então, todas as decisões vão ser mais centradas nessa previsão dele, que parece razoável, que as decisões vão ser políticas, massa, vão ser centradas em algoritmos de decisão. Eu assisti um filme quando era estudante de medicina, não sei se já assistiram, porque é um filme clássico, né? 2001, Odisseia no Espaço. Esse filme é muito interessante porque ele é profético, né? Ele mostra, tem a evolução do homem, mas chega um ponto que o computador toma conta. E o homem tem que lutar contra o computador. Quem é que vence? Quem vai ser o dominante? Eu acho que nós estamos vivendo isso aí, de certa forma. 1984, do Orwell também, né? Que em 1943 ele prevê que todo mundo teria uma filmadora. Não, mas hoje eles te controlam tudo. Já viu como? Vai procurar uma coisa na internet, no outro dia você já recebe. E sabe tudo a seu respeito. Já é o BBB. Nós já fizemos um encontro, lembra? Com uma advogada que tinha feito um trabalho, que está sendo toda uma tese sobre o quanto a gente já está sendo, né? E ela tem um livro chamado Sorria, você está sendo filmado. O Google já sabe que todos nós estamos aqui. Isso já faz quanto? Uns 8 anos já que a gente fez esse encontro, né? Então, gente, eu acho assim, né, a gente está numa velocidade muito grande, né? Eu trabalhei, já sou aposentada, inclusive, eu trabalhei muitos anos na Telepar, na área de recursos humanos, e eu me lembro de uma época que tudo que vinha de tecnologia, a gente ia assistir as palestras, aquela coisa. E a primeira vez que eu escutei falar, né, aquele tempo que era rede telefônica, que era caríssimo o telefone, o pessoal mais antigo sabe, para conseguir, às vezes tinha que pegar um juízo, uma coisa... Enfim, o cara veio e falou que a fibra ótica, aquele desenvolvimento todo, que chegaria esse momento do telefone individual. E eu ainda brinquei, às vezes com um amigo, falei, nossa, eu não vou estar viva até lá. Pensei, né? Então, daí, e parece que isso foi ontem. Então, eu quero dizer assim, a rapidez, né? Daí você vai vendo as mudanças. Então, eu fico pensando onde está mesmo essa parte humana nossa. Acho que a gente está aqui batalhando e vai ter que ter muitas comunidades nesse sentido para tentar segurar um pouco. Né? Já tem aí pessoal falando que será que é o final desse capitalismo que não deu certo, como a gente passou uma época, né? A gente passou lá do feudalismo, será que a gente não está chegando ao final de um capitalismo e vendo que isso também não deu certo e vir um outro sistema? Né? Já está tendo esse pessoal aí vivendo em comunidade, não, isso eu não quero. Né? Isso eu não quero, desde os... Esse autor que você está falando, ele fala o contrário, ele fala que só o capitalismo deu certo. Pois é, cada
Agora eu digo assim, mas já tem outras, eu me lembro outra que a gente já tem dito sobre isso, que é, porque o que você faz na sociedade? Você quer algo que melhore o ser humano, é esse o objetivo de toda a ciência e tudo mais. E o que está acontecendo hoje, né? Olha essas crianças, será que o número de autismo vem aumentando? Sim. Né? Cadê o olhar dessa mãe? Cadê o olhar desse pai? Sabe uma informação que eu recebi faz pouco tempo, de um pesquisador americano, em que teve um aumento significativo no número de autismo. E não me lembro se é Canadá ou Estados Unidos que foi feita essa pesquisa. E ainda não se sabe exatamente, mas assim, um dado alarmante. O número de crianças autistas cresceu na mesma proporção que o número de assinaturas de TV para criança. Aqui, ó, tem mais alguém? Fala. Não, é que eu tô pensando aqui, eu não sei, tem bastante gente aqui que eu acho que deve ser da minha faixa etária, né? Mas eu tenho 20 e eu tenho um irmão de 14. E assim, eu vejo muito nos meus amigos, sempre uma pressão para a gente estar conectado. E existe até uma expressão em inglês que chama Fear of Missing Out, que é o medo de você não estar informado, não estar assim, online, né? Medo de não estar participando. Isso. E assim, na minha geração, eu lembro, quando eu estava no ensino médio, tinha uma menina na minha sala que ela era assim, nossa, eu ficava até com inveja, porque ela não tinha Facebook, ela não tinha celular, ela estudava, ela acordava assim 5 horas da manhã para ler, era de uma inteligência e uma capacidade assim fora de série. E eu ficava, meu Deus, parece que é uma coisa muito utópica, como que a gente vai conseguir, como que essa menina consegue fazer isso, né? Só que aconteceu uma coisa assim bem triste, porque quando a gente acabou se formando, as pessoas que ela tinha contato eram as pessoas que estavam ali na sala. E como ela não tinha perfil em rede social, nada disso, ela acabou ficando assim, isolada. Ela começou a estudar lá na UEL e não conseguia, né, fazer amizade e tal, até que um dia eu encontrei com ela no Catuaí e a gente era colega de sala, não era, né, assim, uma amizade e tal. Ela chegou e me deu um abraço, uma coisa assim que você via que a pessoa tava assim, meio que perdida, né? E hoje eu vejo, ela tem Facebook, ela meio que não teve como fugir disso, né? E em relação ao meu irmão, que ele tem 14 anos, e uma coisa que eu tenho percebido muito assim nele e nos amigos é que às vezes por falta de orientação dos pais em relação a coisas assim, de tudo sabe, desde uma matéria da escola, alguma coisa assim que os pais não explicam direito, a pessoa vai procurar na internet e acaba se informando por esses tal dos youtubers, né? Que agora são os popstars, assim, sim, né? Que cada geração teve um ídolo e a de agora são os youtubers. Nossa, é de uma coisa assim que é meio absurdo e a criança meio que não tem mais... eu digo assim, meu irmão é meio preguiçosinho, né? Então ele não vai atrás de ler, de se informar, e ele toma aquilo como a verdade. O que o youtuber falou que é a verdade e não questiona, né? Então fica muito... É isso que é o difícil, né? Porque ele não questiona, vem como verdade absoluta. Aceita aquilo e acabou. E aí? Né? Eu acho isso muito péssimo. É muito isso mesmo, dela falou das pessoas, né, colocarem isso na gente. Porque o meu pai, ele não tem nenhuma rede social, ele tem mais de 50 anos. Odeia essas coisas, odeia tudo. E esses dias ele estava super estressado em casa, eu perguntei, pai, por que você tá assim? Ah, o povo lá do meu trabalho quer que eu faça isso, quer que eu faça isso, não sei o quê, mas tem que ter Facebook, eu não quero. E ele estava super bem, 100% zen antes disso. Agora ele tá meio estressado, porque ele vai ter que fazer isso. Tipo, como as pessoas colocaram isso nele por causa da rede social, né? Porque antes ele não... Uma hora que é convoca, né? Sim. André, por favor. Tem duas, André. Então vamos falar. Você pode falar. Então, e quando você falou do autismo, eu pensei, eu tô fazendo um mestrado em educação e eu estou estudando, o tema da minha dissertação é justamente o déficit de atenção e hiperatividade. Eu sou psicóloga e estou fazendo um mestrado em educação.
E a minha dissertação é déficit de atenção e hiperatividade no âmbito escolar. E eu pensei muito nisso que você associei, né, com isso que você disse do autismo e essa questão da média, do padrão. Né? Será que é mesmo tudo isso de autista? Será que é mesmo? Nós somos o segundo maior consumidor de metilfenidato no mundo, né? Que é utilizado no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a grande maioria desse consumo é feita por crianças e adolescentes. Né? Então, será que essas crianças estão mesmo biologicamente doentes? Podem estar. Será que estão? Ou será que isso também é influenciado pela tecnologia? Eu acredito. Do mercado. A questão do mercado. Precisa de uma meta ou já sai brincar? Isso daí que você está falando eu acho muito grave, muito sério. Tive a oportunidade, inclusive, eu já trabalhei no CAPES em Cornélio, a gente fez pesquisa e quisemos fazer trabalho com os coordenadores e orientadores de escola. Você não tem noção da resistência que nós encontramos nos coordenadores de escola. Não era com os alunos, muito menos com os pais. Os pais reclamavam que a escola obrigava, mas você deu o seu remédio? Traz aqui que eu dou. Mas eu escuto muito lá nas discussões do mestrado, com você, psicopedagoga, deve ouvir também. As próprias professoras, porque tem muita professora de rede, do Estado, que fazem o mestrado e que elas dizem que a Ritalina deveria ser colocada na caixa d'água. Então é o silenciamento destas crianças. E aí a gente pode pensar, da mesma forma que nós estamos falando assim, cadê o interesse? Então, tem filho só para dizer que tem filho? Por que é professor? Né? Outro dia eu vi um negócio de um professor assim reclamando que hoje já se viu, porque falaram, ai que bom, que tenho 2 férias por ano. Eu também queria ter um serviço que tem 2 férias por ano. Ninguém vê que a gente estuda não sei quantos anos, atende não sei quantas crianças, tem que saber de psicologia, de educação física, disso, daquilo. Eu falei, minha filha, vocês pensei comigo, não falei, nem respondi. Eu escolhi ser professora por quê? Né? Porque assim, porque continua estudando. Eu também continuo estudando aqui, ó, faz quantos anos, né? Então, cadê a tolerância desses professores? Os pais não têm? Não, mas os professores também não têm. Eu vejo isso com frequência. E assim, eu acho que tem muitas outras coisas pra gente analisar, né? De questões sociais e tudo, porque eles têm salas numerosas, é realmente difícil de passar aqueles conteúdos. A escola é anacrônica, né, também, assim, em relação aos interesses e tudo. E eu acho que essa questão dessa estimulação que eles têm excessiva, que daí chega ali na escola. A escola é interessante. Como você disse, um monte de cadeira, olhando e escutando. Que graça tem. Eu trabalhei em hospital psiquiátrico, né? O grande bicho-papão era a lobotomia. A Ritalina é a nova lobotomia. Mas ela vem revestida Um aspecto de modernidade química. Vocês imaginam o perigo que é isso em termos de ideologia? Utilizada, mas o quanto também que anula as minhas lembranças, assim, né? Com os meus avós. A gente tá brincando na rua e a gente que xingava o motorista, né? Porque estava atrapalhando a brincadeira. Então são coisas que se aprende nas relações com o outro. Né? E a internet, muitas vezes, o que demonstra nas redes sociais não é aquilo que está sendo vivido. Né? Aquilo que está sendo postado nem sempre é real. Né? É como as coisas estão acontecendo. Né? E às vezes o outro fica de fora, de camarote, ali vivendo e não experimentando mesmo, né? Não aprendendo com aquela experiência real, não se aprofundando. Né? Daí se desenvolve como? Com que bagagem? Né? Com que potencial afetivo, assim, para se relacionar, né? Com o outro, sozinho. Daí a solidão, daí a depressão, né? A dificuldade de se relacionar na escola, nos relacionamentos, em casa, com ele mesmo, de se conhecer, saber o seu desejo, o que quer ser. Né? Brigar, dar o dedinho, fazer as pazes.
jurado, juradinho, Brigava, tá ficava jurado, vivo tá pra direto. dar o dedinho, né? Brigava, ficava vivo pra dar o dedinho. Deleta. Tira ele do sorteio. Mas o fato é que Não é? o fato é que relacionamento é uma coisa tensa. Quando duas mentes se encontram, é uma coisa tensa. Se você não aprender a tolerar essa tensão, não vai. O autor muito prestigiado da psicanálise, que eu vi, ele dizia o seguinte: se eu tiver uma sessão analítica e tiver sem tensão, não está havendo psicanálise. Quer dizer, precisa, porque aí não está havendo contato. Se houver contato, tem tensão. Então, como aprender a tolerar essa tensão, viver essa tensão? Conta, Piara. Pode falar agora. Você acha que é por isso que eu dormi a semana passada na sessão? Eu dei um ronco. Depois eu tive mais 2 sessões para pedir perdão. Mas eu acho que essa é a grande questão, da onde eu olho, né? Porque eu não estou dentro da clínica. Que a grande questão é evitação. Isso. E aí o que entra no lugar é o celular, o Facebook. É a evitação do confronto, a evitação da tensão. O aprofundamento, né? Vamos para cima, para a superfície, porque profundidade dói. E aí tem um efeito colateral, que a colega estava lembrando também, que aí o preço que se paga, e mais incrível, as pessoas não relacionam o efeito colateral com o remédio. Não. Que não é o remédio, que é a droga. O causador. E aí há uma coisa esquizofrênica. Não, a minha depressão não tem nada a ver com isso. A minha falta de vida não se deve à minha alienação. Ela vai ter que ser curada por alguma outra coisa, porque isso aqui é o bom. Né? Quer dizer, muito particular que eu estou falando. Não. Quer dizer, a mim me parece isso, né? Quer dizer, todo mundo querendo se alienar, usar a droga, mas não quer o efeito colateral da droga. E tem uma contribuição do motorista de caminhão para a psicanálise muito importante, que é quando você está com muito sono, você põe a sua mão assim. E a hora que você apagar, ela cai. Aí você acorda. Acho que nós estamos precisando. Segura a mão assim, que daí. Quando se está dando sono, você precisa saber o que está acontecendo. Por que essa relação está dando sono? Não significa que isso também vamos endemonizar, né, tudo. Também não significa que não podia dormir. Talvez estivesse precisando experimentar, né, dormir no regaço de uma sessão analítica. Sendo como analista? Sim. Não estou falando como analista. O analista, o paciente. Não, o paciente. O paciente ele pode estar comunicando alguma coisa. Sim. Mas um dos dois tem que estar que acordado. Que interessa para a análise. Concordo. Mas se for... Está comunicando que não se interessa. Aí tá bom, né? Aí tá bom. Gente, eu queria agora, uma questão. Vocês viram aquele caso que teve aqui em Londrina, né? Foi um absurdo, um casal que matou a criança escondida, né? Então, quer dizer, voltando para o lado das crianças, a proteção das crianças, você fala, matou porque era recém-nascido, já era uma pessoa. Então, quer dizer, o que leva 2 pessoas que teriam, a priori, condições até de criar essa criança ou dar para adoção, a esconder um fato desse para não ter um filho, né? Eu acho que aí entra naquela questão que a gente que remete à psicanálise, ao que a gente está falando aqui, né? A da subjetividade, o que vai dentro, porque é muito comum a gente falar assim, mas por que o fulano está assim, tem tudo, a casa boa, o trabalho bom, a família boa, tem coisa... O que vai dentro dessa pessoa?
Eu sei que isso que você está falando é uma coisa gravíssima, né? Mas veja, que condição, já teriam condições de criar a criança. Então, assim, eu acho que o que nós estamos falando é de um adoecimento da nossa sociedade, né? Porque desde a infância, que é o que a gente começou falando, até, sei lá, né, que idade que vai. Até a terceira idade, a gente fala assim, porque o que a gente vê de situações de pessoas que falam assim, nossa, mas aquele senhorzinho ou aquela senhorzinha tá roubando, tá traficando droga, tá fazendo, tem pedofilia, pô, o que é isso? Né? Eu atendi uma criança no CAPES uma vez, com 7 para 8 anos, 2 tentativas de suicídio. Um dia ele jogou do primeiro andar da tia do sobrado, e outro dia se jogou em frente do carro. Mas aí então você fica pensando assim, né? O suicídio a gente está vendo que está aumentando aquela coisa. O que leva uma criança, né? Ele precisava falar, ele precisava de um espaço com a mãe, né? Daí todas essas questões não vem ao caso, mas assim, que a gente percebeu, né, no tratamento, aquela coisa, a gente ficou chamando a mãe, fazendo tipo no tratamento familiar. O que ele precisava falar? Ele tinha uma angústia tão grande que ele viu os irmãos mais velhos se drogando e a mãe não dava bola para que ele falava. Né? E ele precisava falar, vendo a família toda. Né? Dali ia dar para a mãe não queria saber aquela coisa. Parece que ele queria aquela vontade de proteger essa mãe, ao ponto que ele tinha aquela angústia, o menino, daí a professora que manda aquela coisa, toda escola, né? E a hora que você põe essa criança numa sessão para falar com essa mãe, para essa mãe ouvir, né? Que muitas vezes, não, querida, né? A hora que ele aprende a ouvir o que esse filho está falando, que essa criança está falando, é a coisa mais linda, né? Notória, assim, que a criança melhora as notas, melhora, né? Então, quer dizer, a criança está tendo espaço nem para falar, nem para ser ouvida, né? Ele está na angústia, igual a angústia. Eu acho que de alguma forma, só completar, isso traz a gente para pensar. Eu lembrei do que você está falando, como que ele falou da coisa da todo mundo precisa ser olhado, precisa pôr na internet, pôr no Facebook, pôr não sei o quê. Eu acho que o que esse pessoal está procurando me faz pensar muito se não é aquele olhar da mãe. É igual é o fim do Narciso. Pois é. O Narciso, qual é o fim dele? Ele mergulha para a morte, por só se olhar. Narciso se afoga no céu. Se afoga na própria imagem. Agora tem negócio de técnicas para fazer uma selfie bem legal, mais bonita. Então, você não viu? Cabinho e tal. Não, sei lá, eu não vi porque, mas tem um negócio assim. Fala. Mas não, uma coisa que eu estava pensando, né, uma hora eu ficava pensando, ouvindo tudo e falando, a gente está falando de todos, né, as coisas que nos angustiam, quanto a tecnologia e tal, né, e todos esses problemas hoje, a tecnologia, mas já foram outras questões que sempre ameaçaram, né, a gente como humano. Aí eu estava pensando, e a esperança, né? A gente pode pôr esperança em quê? Um pouco já foi falado, né? Situações como essa, que a gente naturalmente, as pessoas também, uma boa parte das pessoas naturalmente vai buscar, outras vão ser forçadas pelos problemas que acontecerem em casa, né? Agora, também queria ver assim Só um parênteses, eu acho que o maior perigo, né, nós enquanto humanos, é o desejo de não ser humano. Eu acho que quando você está dando as sínteses assim, né, bem que sintetizam mesmo, né, quer dizer, o filicídio, quer dizer, o quanto a gente luta para sobreviver, mas o quanto a nossa humanidade carrega sempre o potencial para se autodestruir. A gente sabe há muito tempo, desde a bomba atômica, que a gente vê, né, não é só nas guerras, da bomba atômica que a gente vê que a gente desenvolveu conhecimento suficiente para acabar, né, com a própria raça também, né? Então, aí uma das coisas é que algumas palavrinhas passaram, assim, elas são comuns, né, no nosso vocabulário, elas passaram na fala de cada um. Eu acho que a gente não tem outro jeito a não ser assim, e também não polarizar. Eu estou tentando não polarizar, porque senão a gente fica assim, os pais, aqueles pais, né, os filhos, a humanidade, né, mas
pensando, sempre um jeito da gente se distanciar um pouco, né? Eu vi uma palavrinha aqui, cada um falou alguma coisa, sempre surgiu a palavra assim, aprender. Gostei quando a última que falou em aprender foi ela. Quer dizer, na situação vivida, ela descreveu ali, né? Aquela mãe, aquele pai precisava aprender a ouvir o filho. A gente fala, olha, tem que ouvir, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Isso não vem naturalmente, né? Por N problemas, né? Ninguém é perfeito, né? Quando se casa, quando tem filhos, né? E a criança que vem também é um mistério que a gente vai ter que desvendar, né? Não vem com uma mão, né? Então eu acho assim, por exemplo, o Eduardo falou lá, né, ele foi concluindo lá, ele falou assim, mas tem uma pessoa levantou que existe um mecanismo ali. Nós temos, os avós também, né, Bia? Nós temos que aprender também a entender essa tecnologia, porque eu imaginei, me vieram cenas assim, já que a gente não pode evitar, claro, não vai deixar cedo, tem uma série de recomendações que são óbvias, mas a gente não pode evitar, então a gente tem que estar junto com eles também. Na época da televisão também, quer dizer, nós estamos dizendo que não é bom você trocar um humano por um aparelho. Sim. Né? Agora, já que nós desenvolvemos a ciência e a tecnologia, então a gente tem que estar junto com ela, né? Quer dizer, é diferente se você deixa o seu filho lá vendo uma televisão, como algumas mães deixavam antes disso, vendo a máquina de lavar roupa. Isso é literal, né? Antes da televisão. O movimento, o barulho da máquina, né? De lavar roupa, qualquer coisa que distraísse. Agora é diferente hoje em dia. Se você... mas é questão do sensorial, a sensorialidade, isso, né? Mas é diferente. E não a interioridade. Então, mas se o pai estiver junto, aquele pai que ele descreveu, eu fiquei imaginando a cena, né? O pai liga, então você tá aí, o que você está fazendo? Quer dizer, já cortou, ou ele já tem que falar, e o menino vai dizer o que está vendo, e o pai vai ter que se encarregar um pouco desse assunto. Não para esclarecer coisas, mas assim, um assunto que às vezes o pai não imaginava que ia tratar naquele dia. Aí chega em casa, então você estava vendo isso e tal. Bem aquilo que a gente vê que nas famílias está sendo, parece uma coisa óbvia, mas é difícil, está sendo difícil as pessoas suportarem o contato umas com as outras, né? Ficar junto, né? A palavra-chave para mim foi aprender, para todos os elementos desse drama, né? Para as crianças aprenderem, para os pais aprenderem, para nós, para os governantes, para nós analistas, né? Aprendemos, né? Aprendemos o que aquela criança está querendo falar naquela hora, né? Cada um. Uma coisa que a gente não leva em consideração é essa capacidade de monitorar o que os filhos fazem através de aplicativos. É que assim, a gente está vendo até, por enquanto a gente está numa fase de se ver como refém da tecnologia. Então a gente não consegue. Então assim, a gente não consegue, a gente fica só vendo passivamente que aquilo que é um mundo que a gente não sabe o que nosso filho está fazendo, é uma coisa tão inacessível. Mas assim, na verdade a gente não sabe que a gente pode usar, a gente também pode usar a tecnologia a nosso favor. Sim. Com um aplicativo desse, o pai que está monitorando, que chega e não é uma coisa que você não tem que estar ao vivo. Você chega no final do dia, abre o aplicativo, daí olha assim, nossa, meu filho visita esses sites todo dia, ele fala de tal forma com tal pessoa, então assim, você passa a ser refém, você está usando a seu favor. E daí mas nossos filhos são muito inteligentes e a gente é muito pior do que eles na tecnologia, eles vão saber que a gente está... Não, te falo, qualquer pessoa com menos de 18 anos não consegue desbloquear um sistema desse ainda. Tem criança que consegue desbloquear? Tem. Sim, mas é assim, de cada 200, são 5 que conseguem desbloquear. Porque é aquele mais nerd que inclusive é disfuncional, mas é só aquele. Só que então assim, o que importa é que a maior parte dos pais vai conseguir usar isso e você pode checar às vezes até do seu celular, você checa o que o teu filho está fazendo em casa, você acessa a câmera de vídeo dele, se ele tem uma webcam você acha que tem alguém que está se mostrando e tal, você acessa a câmera de vídeo e vê o que ele está fazendo no momento, e ele não tem o que fazer. Eu tenho uma irmã de 17 anos, se meu pai quisesse ter usado esse tipo de monitoramento, ela não ia fazer ideia.
E ele ia estar sabendo o que ela está fazendo. Inclusive, assim, você ia deixar de ser, aquilo ia deixar de ser um mundo do qual você não participa, para ser um mundo que você tem, inclusive, um acesso como se fosse um Big Brother, que você tem mais acesso do que seria comum. Mas acho que é legal quando você pode usar isso dessa forma que você falou, para ser um ponto de ligação, para poder se aproximar, para poder fazer um contato e manter o vínculo real, né, com o filho, ou enfim, a pessoa. Porque se for só naquele, eu acho que esse negócio também é perigoso, porque de repente assim, né, então vou ficar só naquela pode ser mal usado. Mas quando você pode usar qualquer coisa, a gente pode usar por bem e por mal. Mas eu acho que essa é uma da mesma maneira pode ser usado por exagero, mas pode ser usado que nem ele falou. Eu passo a ter como se fosse um oráculo, que sabe, assim, começa a notar quais são as aflições que meu filho tem, através de pesquisas que ele quer fazer, de assuntos que ele sabe, você acaba entrando na cabeça dele e você tem a chance de abordar a priori aqueles assuntos. Exatamente. Eu queria fazer uma questão de ordem. Sim. Vamos mais 15 minutos ou podemos encerrar agora? Eu tenho um compromisso, preciso ir. Vou pedir licença para vocês. Tá gostosa a conversa. Você pergunta para Eu dó disso aí, mãe. Que está estudando esse tema, se você viu, se tem alguma pesquisa que fala assim, que sei lá, de tanto até que idade uma criança vai poder usar um aparelho móvel, entendeu? Se você, que eu fui num curso há um ano passado e tem, parece, pesquisa de neurocientistas desse assunto, que explica que uma criança só pode usar um celular a partir de 12 anos, seria o ideal. Seria o ideal. Uma criança de 0 a 1 aninho vê televisão só 1 hora por dia. De 2 a 6 anos, só 3 horas por dia. Isso é difícil, né? Então, como é que... Eu estava lendo hoje ainda que a partir de 1 ano e meio, aliás, até 1 ano e meio, porque a gente já sabe que antes de 1 ano e meio já as crianças já estão vendo, ela tem como é que fala? É muito mais nocivo, né? Crianças até 2, 3 anos, isso tem um atraso na fala, tem perturbações de sono. Então, eu penso que, não sei exatamente com que idade seria o ideal, né? Mas assim, o fato é, muito pequenininho, convém controlar. Então, né? Cris, a gente volta no que ela falou no início, né? O problema está nos pais, então, porque a criança não pega o aparelho se alguém não tem. Não, é verdade. Ela não vai para casa, aquela caixinha serve para fazer isso, Eles né? estão ali totalmente... A necessidade A criança não faz mais nada do que ser criança. Eu estava pensando em outra coisa que você está falando, e eu acho que é interessante a gente pensar. Porque, por exemplo, esse excesso muito precoce, né, entre outras coisas, causa a irritabilidade e alterações de sono. Bom, a gente sabe que falta de sono e irritabilidade deixa qualquer um muito irritado. E aí a gente está tendo mais crianças agitadas. E aí entra a questão da hiperatividade. Vamos meter uma Ritalina. Aí chega uma altura que a criança não consegue ficar mais sem esta droga, porque é uma droga. Aliás, a legislação do uso, transporte e armazenamento da Ritalina é a mesma de droga. Que diz que quem toma Ritalina tem uma predisposição, não sei se vocês estão dando... Não é só estudo não, é fato. Que vai para, né? Já, eu tenho, inclusive, acompanhei casos assim, que vai para as drogas, depois porque sente falta, não consegue ficar sem. E aí vai para as drogas. Então, assim, eu tenho relato de pais, relato de professores e de adolescentes, que não aguentam ficar sem nada, entendeu? Então, assim, acho que essa é uma questão fundamental que, eu acho que, assim, pensando aqui, eu penso que esse foi um momento bastante fértil que a gente teve, uma oportunidade muito rica, que, na verdade, o que a gente quer, eu pelo menos, eu penso assim, eu imagino que o núcleo, é que a gente possa levar isso para que todo mundo, nós não temos mais tempo para pensar, né? A gente está falando dessa coisa, do excesso, da rapidez, né? E o que nós conseguimos aqui foi um tempo para pensar. Então, acho que é isso que a gente tem que botar para dentro, tentar, né, levar um pouquinho para
para a relação familiar, para a relação com os amigos, e de repente no próprio trabalho, né? Pô, pera um pouco, o que está acontecendo? Porque tem uma hora que a coisa, né, faz assim, e às vezes, muitas vezes, a gente entra nessa coisa e um altera a voz, outro altera a voz, o que houve? Né? Então, assim, essa possibilidade, eu acho que no mundo que as coisas estão acontecendo com tal rapidez e com, né, tão aceleradas assim, a gente poder ter esse tempo, acho que o que nós fizemos aquilo foi um grande ganho, né? Foi uma grande oportunidade para nós. E você vê também, eu acho que está tendo um movimento ao contrário também, né? Então está esse agito que a gente está indo, né? Saiu a lei agora na França e acho que na Suécia de que, por exemplo, é proibido, por exemplo, empresa de mandar o WhatsApp fora do horário de expediente. Porque o que estava acontecendo? Olha para você ver, pessoal mais adulto, né? Com esse negócio de WhatsApp, tá, do e-mail você não entra, não vou abrir e-mail agora. Mas o WhatsApp vem, então estava aquela invasão fora do horário, até que horas você está trabalhando? Nas férias, né? Então parece que a Suécia e a França já está assim, tipo como lei, é proibido a empresa entrar em contato com o funcionário. Em alguns casos aqui já está sendo considerado como hora extra, que não foi pago. Olha, então eu não sei que o Brasil me chamou a quer dizer, atenção. as pessoas estão entrando na justiça para receber, porque tem que estar à disposição. Um horário, né? Igual, infelizmente, vamos ter que encerrar. Vamos ter que fazer hora extra. A função paterna. Mas, gente, só como dica na Netflix, né? Que vai para assistir Netflix. Nós vamos continuar por WhatsApp.